Queridos e prezados irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. Estou gravando esse vídeo numa segunda-feira, 19 de dezembro de 2022. Estamos aí há praticamente uma semana do Natal, ansiosos por ver algo significativo acontecer no nosso país, algo que possa impedir que o ladrão de 9 dedos, juntamente com a sua horda de criminosos, bandidos e ladrões, possam assumir o poder no dia 1º de janeiro. Estamos ansiosos para que isso aconteça. Eu queria te fazer uma pergunta. Dessa vez eu vou ler aí todos os comentários que procurarem responder essa minha pergunta. Você, como cidadão brasileiro, você acredita que algo grande irá acontecer? Você acredita que as Forças Armadas, sob a liderança do seu comandante-em-chefe, presidente Bolsonaro, irão reagir? Você acredita nisso? Deixa aí nos comentários a sua opinião, tá? Deixa no seu comentário a sua opinião. Meus queridos, eu vou analisar 3 textos. Três textos. E esses 3 textos, aparentemente, se nós os observarmos de modo superficial, parece que não dirão a mesma coisa ou não nos conduzirão para um mesmo sentido, um mesmo significado, um mesmo denominador comum. Eu começo lendo o que se encontra em João capítulo 15, versículo 1. Eu vou ler os 3 textos e depois a gente vai refletindo sobre eles, ok? 3 textos. Primeiro texto, João capítulo 5, João capítulo 15. Foco. João capítulo 15, versículo 1. Jesus diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o que cuida da vinha. Verso 2. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. O foco aqui desse texto, desses 2 versículos, que eu gostaria de enfatizar é: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele, uma referência ao Pai, o corta, tá? Esse é o foco, certo? Vamos para o segundo texto. O segundo texto ainda está aqui no Evangelho de João, também, capítulo 5, versos 39 e 40. João 5, 39 e 40. Jesus disse assim, ele está se dirigindo aqui aos fariseus, aos escribas: vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Olha, a ênfase aqui é: vocês examinam as Escrituras, contudo vocês não querem vir a mim para ter vida. Examinam as Escrituras, mas não querem vir a mim para ter vida. Esse é o foco aqui, tá? Das nossas considerações. Vamos para o terceiro texto. Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7. Vamos ler do verso 21 ao 23. O texto diz assim:
Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? Em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. O foco, então, aqui nesse texto é: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Esse é o foco. Esse é o foco. Meus queridos, há alguma espécie de elo, que ligue esses três textos, que possa fazer com que a gente depreenda deles um mesmo ponto, um mesmo significado. É óbvio que desses três textos nós podemos explorá-los sob diversos prismas, certo? Mas há algum elo que faz desses três textos um texto comum, no sentido de produzir um significado comum a eles três? É isso que nós vamos procurar extrair desses três textos agora, um significado em comum. Primeiro vamos analisar São João capítulo 15, versículos 1 e 2. Jesus se apresenta como sendo a videira verdadeira e diz que o seu pai é aquele que cuida da vinha. Seu pai, então, cuida dele. Seu pai cuida da vinha, da videira verdadeira que é Jesus. E ele diz: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Como isso é possível? Como isso é possível? O quê? Um ramo que está em Jesus e não dá fruto? Essa é a pergunta. Como é que um ramo pode estar em Jesus e não dar frutos? Como? Como é que isso pode acontecer? Veja, do ponto de vista da biologia, da zoologia, enfim, das ciências que estudam a vida de um modo geral, nos parece que isso é, eu não diria impossível, eu também não sou especialista nisso, em botânica, em zoologia, em biologia, mas nos parece que isso é muito difícil, né? Não vou dizer impossível. Um ramo conectado a uma árvore, mas esse ramo não dá fruto. Pode ser por diversas razões, aí os botânicos, os biólogos poderão me auxiliar nesse sentido. Mas vejam, eu estou analisando essas metáforas do ponto de vista espiritual, tá? Eu não estou aqui entrando no campo da botânica, da biologia. Eu estou procurando analisar essas metáforas sob o ponto de vista espiritual, daquilo que elas querem transmitir, daquilo que Jesus quis nos transmitir. Como é que um ramo pode estar em Jesus e não dar fruto? Não é essa a pergunta que a gente tem que fazer diante desses dois versículos que nós acabamos de ler aqui agora? Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele, o Pai, né, o corta. Como? Como que um ramo pode estar em Jesus e não dar fruto? O outro texto que nós analisamos, São João 5, 39 e 40. Jesus disse para os escribas e fariseus, ou seja, pessoas religiosas, estudiosas da Bíblia. Olha, vocês examinam as Escrituras.
Jesus sabia que eles eram estudiosos das Sagradas Letras. Vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Veja, o propósito das Escrituras é testificar de Jesus, o Messias. Contudo, diz Jesus no verso 40, vocês não querem vir a mim para ter vida. Nós temos agora uma pista nesses dois textos aqui que pode nos ajudar a entender São João 15, versículos 1 e 2. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Nós temos aqui um grupo de religiosos que são estudiosos da Bíblia. Entendem muito de Bíblia. Andam com a Bíblia debaixo do braço. Pregam a Bíblia. Assumem que a Bíblia, a palavra de Deus, é de verdade a palavra de Deus para o mundo. O problema é que, mesmo estudando as Sagradas Escrituras, reconhecendo-a como verdadeiramente palavra de Deus, eles não vão a Jesus. Portanto, ainda que sejam estudiosos, exímios estudiosos da Bíblia, ainda que sejam exímios religiosos, guardadores de leis, eles estão mortos para Deus porque não vão a Jesus para ter vida. Estão mortos. Está entendendo? Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E o último texto que nós lemos se encontra aqui em Mateus capítulo 7, versos 21 a 23. O texto diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Olha só a lista de coisas que esses a quem Jesus estava se dirigindo como dizendo que não os conhecia, afirmando que não os conhecia. Olha a lista de coisas que esses, a quem Jesus afirma que não os conhecia, eles estavam fazendo em nome de Jesus. Olha, muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome. Olha, estavam profetizando em nome de Jesus. Logo, esses pseudo-profetas eram o quê? Cristãos. Pertenciam a uma denominação, a uma congregação cristã. Eram profetas, entre aspas. Profetas. Mas Jesus não os reconhecia como tal. Aí diz mais, olha. E em seu nome não expulsamos demônios? Olha, esses, em nome de Jesus e frequentando uma denominação cristã, estavam expulsando demônios. Expulsando demônios em nome de Jesus. Mas Jesus não os reconhecia. Como que estando a expulsar demônios em seu nome. Ou seja, porque ele os tenha ordenado. Vocês estão entendendo? Olha o que mais que eles faziam em nome de Jesus. E em seu nome não fizemos muitos milagres. Olha, eram fazedores de milagres. Em nome de Jesus. Estavam numa congregação, pertenciam a uma denominação e faziam milagres, muitos milagres, diz aqui o texto. Mas Jesus se dirige a esses e lhes diz, eu nunca conheci vocês, nunca conheci vocês. Agora vamos resumir a ópera aqui? Vamos trazer todos os textos à tona? Vamos procurar entendê-los sob essa ótica espiritual que eu propus. Vocês estudam as Escrituras, pregam as Escrituras, vocês sabem que elas são a
as verdadeiras usinas de vida, da verdadeira vida, vocês sabem disso, que elas produzem vida. A palavra de Deus é vida. Vocês sabem disso, estudam as Escrituras, pregam as Escrituras. Vocês profetizam em nome de Jesus. Vocês expulsam demônios em nome de Jesus. Vocês fazem muitos milagres em nome de Jesus, porque vocês pertencem a uma determinada religião, congregação, denominação cristã. Então, aos olhos do mundo, vocês estão conectados à verdadeira videira. Vocês estão conectados à verdadeira videira. Só que tem um problema com vocês. Embora vocês estejam conectados à videira verdadeira, como diz São João 15, vocês não produzem frutos. E porque vocês não produzem frutos, o Pai irá cortá-los. O próprio Cristo não os reconhece como seus, verdadeiramente seus. Gente, é isso que esses 3 textos têm em comum. De que adianta você professar, pertencer a uma denominação religiosa, seja ela qual for, eu digo uma denominação cristã. Estou falando de cristianismo, não estou falando de outra religião aqui não. Estou falando de cristianismo. De que adianta você permanecer ou pertencer a uma denominação cristã qualquer, mas não estar vinculado verdadeiramente, ligado verdadeiramente a Cristo? A Cristo. De que adianta vocês pertencerem a uma denominação religiosa e se negarem ir a Cristo para poderem possuir a verdadeira vida? De que adianta? De que adianta? De que adianta você sustentar uma determinada doutrina que o diferencia de outras denominações cristãs no mundo? De que adianta você afirmar, fazer afirmações exclusivistas tais como: nós somos o remanescente de Deus na terra, nós somos a única igreja de Deus na terra, nós somos a igreja da profecia, nós somos o povo de Deus na terra. Deus só possui uma igreja na terra, a qual Ele ama e dispensa seu supremo cuidado, e essa igreja somos nós. De que adianta você fazer todas essas afirmações? De que adianta você produzir profecias, expulsão de demônios e milagres? De que adianta você ser um estudioso, exímio estudioso e pregador da Bíblia, conhece muito de Bíblia? De que adianta você estar conectado não verdadeiramente à videira? Você não está conectado verdadeiramente à videira. Você simplesmente está conectado àquela ideia de videira, a uma suposta videira que não é videira. De que adianta? Se Jesus, no fim de tudo, chegar para vocês e disser o seguinte: olha, nunca vos conheci, nunca vos conheci. Vocês percebem, então, que há um abismo entre pertencer a uma denominação religiosa, por mais que ela se autoafirme enquanto igreja de Deus, enquanto igreja remanescente, enquanto povo de Deus, enquanto povo da profecia. Você está vendo que não adianta você se prender a essas afirmações, porque todas elas podem ser produtos de o quê? De uma pseudo-ligação com Cristo. O Cristo da palavra de Deus, o verdadeiro Cristo, aquele que só Ele pode dar vida. De que adianta? De que adianta, meu irmão? Este canal aqui nasceu com o propósito de semear a palavra de Deus, especialmente a palavra de Deus que fala, que descreve, que afirma o verdadeiro evangelho da graça baseado na pessoa de Jesus, para os irmãos adventistas do sétimo dia. Esse canal nasceu com esse propósito. Não foi com o propósito, veja, de
ferir os meus irmãos adventistas do sétimo dia. Não foi com esse propósito. Não foi com esse propósito que nós criamos o nosso ministério aqui na TV Caminho Livre. Nós criamos esse ministério para mostrar para todos aqueles que nos assistirem, que nos acompanharam aqui, especialmente os meus irmãos adventistas do sétimo dia, que eles precisam rever alguns posicionamentos e alguns conceitos e algumas afirmações que são sustentados ou sustentadas pela Igreja Adventista do sétimo dia. Vocês precisam de parar com essa coisa de querer defender uma denominação religiosa como se ela, por si só, a própria organização, a própria estrutura religiosa, pertencesse a Deus, quando não pertence, meu irmão. A igreja, a organização, os administradores, seus líderes, é que procuraram incutir isso em você, meu irmão adventista. De que essa organização, ela é santa aos olhos de Deus. Ela por si só é santa, ninguém pode mexer com ela. Os seus pastores são ungidos do Senhor, ninguém pode mexer com eles. Olha, foram os próprios líderes desta denominação, desta organização religiosa, que conseguiram incutir isso nas vossas mentes, nos vossos corações. De que para ser salvo, você precisa pertencer a esta denominação. E aí vocês se esquecem, meus irmãos adventistas, que vocês criticam a Igreja Católica pelo fato da Igreja Católica afirmar o seguinte: fora da Igreja não há salvação. A Igreja Adventista critica a Igreja Católica por essa postura exclusivista. No entanto, ela mesma assume para si essa mesma postura que ela critica na Igreja Católica. Fora da Igreja Adventista não há salvação. Se eu não estiver comungando corretamente, se eu não estiver ligado verdadeiramente à denominação, a esta organização religiosa chamada a Igreja Adventista do sétimo dia, guardando o sábado conforme o mandamento, eu não serei selado, e não sendo selado, não serei salvo. Você percebe, meu querido irmão, que esse posicionamento por si só nada significa? Quando a gente analisa textos como esse que nós analisamos aqui, de modo até superficial. Textos como esses. Você está ligado, não à videira, mas a uma organização que se diz organização pertencente à videira verdadeira e àquele que cuida da videira, a Deus Pai. Você afirma isso. No entanto, você não produz frutos. Mas que frutos seriam esses? Que frutos seriam esses? Já que profetizar, já que expulsar demônios e fazer muitos milagres, já que estudar a Bíblia, pregar a Bíblia, não são provas, não constituem evidências irrefutáveis de que você permanece na verdadeira videira. Não são evidências concretas e irrefutáveis, não são provas. Não são provas. Elas não são as últimas provas, não são aquelas que irão distinguir o falso do verdadeiro. Ou o verdadeiro do falso. Então, o que será? O que será? Agora, um outro detalhe, um outro aspecto disso. Aquele que permanecer verdadeiramente conectado à videira verdadeira, ele vai produzir frutos. Ele vai estudar a Bíblia, ele vai ser um exímio estudioso da Bíblia, vai se interessar pela palavra de Deus, com certeza vai pregar a palavra de Deus, com toda certeza vai fazer isso. Com toda certeza, em algum momento, se determinado pelo Espírito, ele receber uma profecia, ele vai profetizar verdadeiramente em nome de Jesus. Se lhe for concedido pelo Espírito, ele vai expulsar demônios. Se lhe for concedido pelo Espírito, ele vai fazer muitos milagres. São frutos? São frutos.
Mas não são especificamente esses frutos que vão cravar, que vão determinar a veracidade daquilo que você propugna ao mundo como pertencendo a você ou como sendo parte de você. Não é isso. No entanto, o que a gente vê hoje no mundo, especialmente no mundo cristão, é que as pessoas estão buscando justamente isso. Ah, por que você vai a determinada congregação, determinada igreja? Porque a minha economia está em frangalhos, eu não tenho dinheiro, estou devendo, eu busco a prosperidade material, então eu vou a determinada igreja. Ah, porque eu tenho uma pessoa na família que é perturbada, está possessa, e eu vou em determinada igreja. Ah, porque eu estou em busca de uma cura para uma doença, sobre a qual os médicos já disseram que, humanamente falando, não há cura, então eu procuro determinada igreja, eu vou em busca de uma cura para uma doença, uma determinada doença, ou minha, ou de algum familiar, de algum ente querido. Então eu procuro determinada igreja. Ah, eu vou àquela determinada igreja porque é só ela que prega a verdade. É só ela. É só ela que assume os 10 mandamentos. É só ela. As demais só assumem 9. Então eu procuro ela, porque só ela assume os 10 mandamentos. Vocês estão vendo que esses motivos que eu elenquei aqui, por si sós, eles não evidenciam de forma irrefutável que você é cristão, que você é um verdadeiro filho de Deus? A busca pela prosperidade, a busca pela saúde, por uma cura de uma doença, ou a busca por uma igreja que prega a verdade presente. Isso por si só, meu querido irmão, não quer dizer, ou pode não dizer nada, mudando. Pode não dizer nada. Porque Jesus diz claramente, olha, todo ramo que estando em mim não der fruto, meu Pai o corta. É um fato. Mas espera lá. Nós não profetizamos? Não expulsamos demônios? Não fazemos muitos milagres? Não estudamos a Bíblia? Não professamos crer em todos os 10 mandamentos? Como é que o Pai pode cortar esses? No entanto, é isso que acontece. O Pai corta porque Jesus diz o seguinte: não quereis vir a mim para ter vida. Eu nunca vos conheci, porque vocês nunca vieram a mim. Vocês foram em busca de outra coisa, mas não a mim. Vocês foram em busca de Moisés, vocês foram em busca de expulsão de demônios, vocês foram em busca de espetáculo, né? Vocês foram em busca de curas, vocês foram em busca da prosperidade. Vocês foram em busca de tudo isso. No entanto, vocês nunca me buscaram de verdade. Vocês nunca me buscaram de verdade. Vocês buscaram Moisés, vocês buscaram espetáculo, vocês buscaram curas, prosperidade. Foi isso que vocês buscaram. Vocês nunca estiveram conectados a mim. Por isso eu lhes digo, eu nunca conheci vocês como sendo meus filhos. Vocês nunca foram meus filhos. Olha, isso é grave, meus queridos irmãos. Isso é grave. Encerrando esse vídeo, porque nós já tratamos muito disso aqui, em João 13:35, Jesus diz assim, São João 13:35, nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Olha, como é que nós podemos conhecer que alguém é verdadeiramente discípulo de Jesus? Se vocês tiverem amor uns aos outros. É assim que nós vamos saber se alguém pertence a Cristo ou não. Amor. Esse é o sinal. Esse é o fruto mais importante. E aí o amor, ele se manifesta, pode se manifestar de diversos modos. De diversos modos.
O amor pode se manifestar de diversos modos. Aqui em Romanos 13, versículo 10. Romanos 13, versículo 10, está dito o seguinte: o amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o cumprimento da lei, ou seja, da nomos, é o amor. Sabe, meus queridos irmãos, Jesus, quando ele veio, o evangelista Mateus diz que ele veio cumprir a lei, não abrogá-la, né? Cumprir todo o ponto e toda vírgula da lei, e não destruí-la, abrogá-la. Ele fez exatamente isso. Ele cumpriu em si mesmo toda a lei, ou seja, tudo aquilo que a lei e os profetas profetizaram acerca do Messias, o verdadeiro Messias, se cumpriu em Jesus, na pessoa dele. Jesus, então, redireciona a atenção dos crentes de sua época, de Moisés para ele. Inclusive, Jesus vai dizer isso: olha, se vocês crescem em Moisés, vocês creriam em mim, porque foi a meu respeito que ele escreveu. Então, Jesus procura redirecionar a atenção dos crentes de sua época para ele mesmo. Jesus agora é o centro da lei, é o centro de tudo, é o centro de toda a religião que professa crer nele. Jesus não dá a mínima para as cerimônias. Ele não se preocupa tanto com as cerimônias, com os rituais. Ele não se preocupa tanto com eles. Mas ele se preocupa com os princípios morais exarados nas Escrituras do Velho Testamento, sobre os quais Moisés escreveu e apresentou para o povo de Deus como obrigação, como dever deles. Só que agora, Jesus cumpre tudo isso e chama a atenção dos crentes não para Moisés, mas para ele mesmo. Chama a atenção para ele mesmo. Por isso que, algum tempo atrás, eu fiz vários vídeos enfatizando a centralidade de Jesus na nossa vida e no Evangelho. Jesus é o centro de tudo. Você tem que estar verdadeiramente ligado, conectado a Jesus. Verdadeiramente conectado a Ele. Porque se você estiver conectado verdadeiramente a Ele, você irá praticar o amor. É pelo amor que nós vamos conhecer que uma pessoa é verdadeiramente filho ou filha de Deus. É pelo amor, não é pela guarda do sábado, não é também pela guarda do domingo, não é por admitir que a verdadeira igreja tem que falar línguas, ou tem que fazer curas, ou tem que profetizar, ou tem que expulsar demônios sempre. Não é por isso. Esse não é o foco da nossa vida. Jesus diz aqui, olha, João 15, 17. O que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Jesus não ordenou ninguém a guardar o sábado. Jesus não ordenou isso. Jesus disse que aqueles sinais, milagres, curas, seguiriam os que crescem. Não é você que tem que seguir os sinais. Eu vou na determinada igreja porque lá eles expulsam demônios. Eu vou em determinada igreja porque lá eles fazem curas. Eu vou em determinada igreja porque lá eles prometem a prosperidade. Eu vou em determinada igreja porque só ela guarda os 10 mandamentos. As outras não. O que Jesus nos ordena em sua palavra? Ele ordena isso. Que vocês amem uns aos outros. Esse é o sinal. O amor. Por isso que Paulo vai dizer em Romanos: o amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o cumprimento da lei é o amor. O cumprimento da lei é o amor. Diz Paulo aos Romanos. O
cumprimento da lei é o amor. Olha o que Paulo diz aos Gálatas. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Paulo não fala nada aqui de eu tenho que guardar o sábado, eu tenho que profetizar, eu tenho que expulsar demônios, eu tenho que guardar a lei para Deus me reconhecer como seu filho. Você tem fé verdadeiramente em Jesus? Eu costumo sempre enfatizar isso aqui. Você tem fé verdadeiramente em Jesus? Se você tem fé verdadeiramente em Jesus, dê glórias a Deus. Por quê? Porque significa que você é filho de Deus. É pela fé em Jesus, que você foi justificado. Não será, não, você já foi. Justificados, pois, mediante a fé. Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem fé em Jesus. E pelo fato de você ter fé em Jesus, Deus fez paz com você por meio de Jesus, não foi por meio de você mesmo. E pelo fato de você ter fé em Jesus, Paulo diz aqui, anulamos então a lei por meio da fé? De modo nenhum, pelo contrário, confirmamos a lei. Como é que você confirma a lei pela fé? Como é que você confirma a lei pela fé? Em você mesmo. Porque o que Paulo quer dizer aqui com confirmamos a lei pela fé, é que você, pela fé, está obedecendo a lei, toda ela. Toda ela. Os 603 mandamentos do Código Legal Judaico, que você pensa que são só 10. Então, quando você tem fé em Jesus, você cumpre todo esse código legal em número de 613 e não apenas 10. Você cumpre todo esse código legal quando você tem fé em Jesus. É por isso que Paulo diz em Romanos 8, ele diz o seguinte, olha, agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para esses que verdadeiramente estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus... Que lei é essa do Espírito da vida em Cristo Jesus? Alguém disse para um irmão nosso aqui, uma irmã adventista disse para um irmão nosso aqui, que essa lei do Espírito da vida em Cristo Jesus não existe. Não existe. Coitada. Não sabe o que está dizendo. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Livrou. Quer dizer que uma lei te livrou de outra lei. A Bíblia está deixando claro isso aqui. Aí a irmã adventista, que diz conhecer muito de lei, entender muito de lei, diz que essa lei do Espírito de vida não existe. Ela disse literalmente isso. Essa lei do Espírito de vida não existe. Então, o que está por trás dessa expressão? A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Livrou você da lei do pecado e da morte. Que lei é essa? É a lei da graça de Jesus, que por amor se manifesta através da fé. Aí diz aqui mais Paulo, a partir do verso 3, porque aquilo que a lei, a nomos, a lei, todos os 613 códigos ou mandamentos do povo judeu, aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, ínico desrespeito ao pecado. A lei não podia fazer o quê? Salvar, santificar. Por conta mesmo do quê? Da fraqueza da carne. A lei de Moisés, aqueles 613 códigos, inclusive o sábado, não podia salvar nem santificar ninguém. Não podia fazer. Por causa mesmo de quê? Da lei? Não, por causa de nós. Nossa carne é fraca. E assim Deus condenou o pecado na carne.
mas condenou primeiro o pecado na carne de quem? Do seu próprio Filho. Verso 4. A fim de que a exigência da lei, que lei? Os 613 códigos, se cumprissem em nós que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Segundo o Espírito. Eu não vivo mais sendo orientado por letra, a letra do livro da lei ou das tábuas de pedra. Não são essas letras que orientam a minha vida como crente, como cristão, como filho de Deus hoje. Não são essas letras. É o Espírito que está em mim. Quando eu tenho fé em Jesus, eu me torno nova criatura, o Espírito habita em mim. Eu sou guiado pelo Espírito de Deus. Olha, o Espírito habita em mim, o Espírito me guia. É óbvio que o Espírito procurará sempre me conduzir no caminho de Deus, fazendo a vontade de Deus. E a vontade de Deus transcende em muito a questão de, nós acreditamos nos 10 mandamentos, as outras igrejas só acreditam em 9. O Espírito de Deus transcende em muito isso. A guia do Espírito transcende muito esse fato. Nós profetizamos, nós temos profetas na nossa igreja. O Espírito de Deus, quando nos guia, transcende em muito isso. Nós expulsamos demônios na nossa igreja. O Espírito de Deus, quando nos guia, transcende isso de forma muito distante. Nós fazemos milagres na nossa igreja, prodígios e sinais. O Espírito de Deus transcende em muito isso, tudo isso. Eu vivo agora segundo a vontade de Deus. Qual é a vontade maior de Deus para mim? Que eu ame verdadeiramente o meu próximo. Que eu ame, que eu não odeie o meu próximo. Que eu ame o meu próximo, que eu pense no bem dele. Que eu deseje o bem dele. Que eu não fique planejando e projetando o mal contra ele. Que eu deseje o bem, independentemente de qualquer coisa, que eu deseje somente o bem para ele. Deus nos ordena fazer isso. E é por isso que nós seremos conhecidos como verdadeiros discípulos de Jesus. E não por profetizar ou crer num suposto profeta de Deus, num pseudo-profeta de Deus. Não é por isso que Deus vai me amar. Não é por eu expulsar demônios que Deus vai me amar. Não é por eu fazer prodígios e curas que Deus vai me amar. Não é porque eu conheço a Bíblia de cor e salteado, já li a Bíblia mais de 50 vezes, eu reconheço os 10 mandamentos como verdadeiros, as outras igrejas só reconhecem 9. Não é por isso que Deus vai te amar, não, meu irmão. Não é por eu guardar o sábado e a outra guardar o domingo, ou por eu guardar o domingo e o outro guardar o sábado que Deus vai me amar. Não é por nada disso que Deus vai te amar. E não foi por nada disso que Deus te amou. Nós só amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Então, esse amor incondicional de Deus por nós tem que ser refletido pelo amor incondicional que nós devemos ter pelo próximo, seja ele quem for. Possua ele o status que ele possuir, seja ele milionário, seja ele um mendigo que vive dormindo nas ruas e mal tem o que comer. Não importa o status, não importa a cor, não importa a nacionalidade, a língua dele. É isso que vai fazer a diferença, especialmente nesse mundo que está sendo dominado pelo comunismo, pelas ideias do comunismo, do socialismo, que os jovens estão abraçando como se estivessem abraçando o próprio Deus, a própria vontade de Deus. Não é isso que vai fazer diferença no mundo. Não é isso que vai salvar o mundo. Vocês estão vendo que os socialistas de plantão hoje, os comunistas modernos hoje, falam tudo que eles fazem, o pretexto é democracia, é o amor. O amor venceu o ódio. O amor venceu o arbítrio. Devido processo legal. Democracia. Salvar o mundo. Né?
tudo o que essas pessoas fazem e dizem tem como pretexto isso. Em suma, salvar o mundo, salvar o planeta, porque elas estão numa vidinha tão boa, né, que elas querem se eternizar nessa suposta vida eterna que eles pensam que tem, né? Aí eles pensam em salvar o mundo. Estão interessados em salvar o mundo. Olha, eu já disse aqui, gravei até um vídeo aqui falando sobre isso. Fuja de todo o político, de todo o jornalista, de todo o artista, de todo o filósofo, de todo o cientista, de todo o professor, seja ele de que nível for, primário, secundário ou superior, fuja de todos esses que dizem pensar, que dizem que a nossa obrigação é tornar o mundo um mundo melhor, fazer do mundo um paraíso aqui na Terra. Fujam desses, porque, embora os seus propósitos sejam justificáveis aos seus olhos, nós queremos salvar o mundo. Nós queremos salvar o planeta. Nós estamos pensando no bem do mundo. O amor tem que vencer. Ah, o amor tem que vencer, mas para o meu amor vencer, eu tenho que destruir o meu próximo. Eu tenho que caluniar ele, eu tenho que difamar ele, eu tenho que chamar ele de nazista, eu tenho que chamar ele de genocida, eu tenho que chamar ele de uma pessoa odienta que produz só ódio. É desse jeito que o amor tem que vencer. Esqueçam. Fujam desses que, através das suas ideias e propostas, querem salvar o mundo. O mundo só tem um Salvador, e o seu nome é Jesus Cristo. Fuja desses que estão pensando em salvar o mundo, salvar o planeta, sem Jesus. Sem Jesus. Jesus vai dizer para todos esses no juízo final: eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim. Olha, fiquem distantes de mim. Eu nunca vos conheci. Eu nunca os reconheci como meus filhos ou como meus enviados. Nunca, nunca conheci vocês. Os meus, eu os conheço só desde a eternidade, porque eu escrevi seus nomes no livro da vida, desde a fundação do mundo. Os meus eu já conheço. Vocês, que querem salvar o mundo através do amor odiento de vocês, o amor que odeia tanto, vocês, eu não reconheço vocês. Vocês, eu não reconheço vocês porque vocês são bolsonaristas. Pessoas que produzem ódio, golpistas, antidemocráticos. Nós queremos salvar o mundo, nós queremos a supremacia da democracia. Mentira. Mentira. Pense nisso, meu irmão. Deixa aqui seus comentários, que eu vou procurar ler os comentários desse vídeo, ainda que eles sejam mal criados em relação àquilo que eu disse aqui nesse vídeo. Que Deus abençoe você que assistiu até aqui esse vídeo, em nome do Senhor Jesus. Amém.